Bom dia, povo de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Quero deixar nessa manhã uma palavra de bênção para a sua vida, uma palavra que venha edificar o seu lar, a tua casa, teu casamento, teu relacionamento com os filhos, teu relacionamento com as pessoas. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada um zela não apenas por seu próprio interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Que cada um neste momento possa fazer isso que Paulo está dizendo, de não estarmos interessados apenas nos nossos interesses, nas nossas causas, nos nossos problemas, mas na situação dos outros, nos colocarmos em determinada posição, onde as pessoas estão passando, estão atravessando, estão lutando. Neste mundo tão caótico, tão devastador, onde enfrentamos grandes enfermidades, grandes lutas que nós estamos enfrentando hoje com o Covid, família sendo dilacerada, destruída, vida sendo alcançada, jovens morrendo, não somente mais os idosos, porque eu creio que isso foi algo criado pelo homem. Não estou aqui oficializando e garantindo isso, mas algo que veio para diminuir a quantidade de idosos neste mundo, onde o mundo passa. Em cada canto do planeta, os países estão aprovando, transformando, mudando as suas previdências, dizendo que não conseguem mais pagar os aposentados ou que vai chegar a um limite de caos e vem de encontro esta praga perniciosa que voa ao meio-dia, atingindo principalmente os idosos, principalmente aqueles que têm experiência de vida, aqueles que têm uma convivência para nos ensinar o futuro. O mundo se esquece de que eles estão matando a experiência, acabando com o que há de melhor no ensinamento da vida contínua. Porque esses idosos que nos dão a garantia da sabedoria que eles viveram para passar para cada um de nós. E o mundo acha que eliminando parte desses idosos, estão eliminando o problema, que se resume ao problema financeiro e econômico do planeta. Que mundo estamos vivendo? Jesus disse que chegaria um tempo em que o amor se esfriaria. E estamos vivendo esse tempo, onde as pessoas tiram a vida do semelhante por R$10, por R$100, por R$500. Onde as pessoas matam para roubar um celular. As pessoas não se importam mais com a vida do outro. Como Paulo diz assim, cada um zela não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Se eu tenho interesse em crescer, em evoluir espiritualmente, em ter ganhos financeiros, por que eu desejar o contrário ao meu semelhante? Por que eu não desejar o mesmo a ele? O espaço cabe todos. Há espaço para todos. E nós não podemos desejar que o outro perca para que nós possamos ganhar. Que ele ganhe e que nós também tenhamos este ganho. E Paulo nos ensina aqui de que tenhamos que ter essa comunhão, essa solidariedade, este carinho, este amor de Deus. Quem tem este amor de Deus compreende e entende o que Paulo estava falando. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, vivendo no centro da vontade de Deus, ele entende essa situação. Esse tipo de pessoa, o crente verdadeiro, não tem medo da morte. Mesmo diante ao caos, mesmo diante a tantos terremotos, maremotos, furacões, vendavais, os montes se abalando, os mares se levantando,
a terra sendo engolida. O verdadeiro cristão não tem medo dessa morte, da morte deste corpo, porque morrer para eles é ganho. E ir para junto de Cristo é uma vitória tremenda e maravilhosa. Temos que ter a certeza e a convicção que ao partirmos deste lugar, desta terra, iremos para aquele lugar reservado pelo próprio Jesus. Porque ele disse, eu irei e prepararei lugar para cada um de vós e estarei com vocês até o fim. Foi Jesus que prometeu e ele vai cumprir. E ele vai cumprir, porque a palavra é verdadeira e Deus é fiel. O verdadeiro cristão, fiel, sincero, íntegro, sabe perfeitamente que Deus tem um propósito para a sua vida, para o seu viver, e que a morte, quando ela vier, é simplesmente o fim da sua trajetória terrestre, o fim da tua missão terrestre e o início de uma nova vida gloriosa com Cristo Jesus. Estamos sempre em busca da justiça. Por que estamos sempre em busca da justiça? Porque não concordamos com a injustiça que o mundo coloca diante de nós. Ou seja, não concordamos com a forma que o mundo nos trata e lutamos contra essas injustiças. O que nós não podemos fazer ou não podemos querer fazer é a nossa própria justiça. É a justiça com as nossas próprias mãos. O único que tem o poder e o direito de implantar a justiça é o Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tudo vê, que tudo pode e tudo fará. A sentença de Deus, ela é pura e verdadeira e não tem erro. E Ele é o único que pode julgar. E nós não podemos imaginar ou até mesmo praticar a justiça com a nossa própria vontade, ao nos afastarmos do pecado, igreja. Por causa dessas injustiças, dessas falhas, desses erros, é tudo consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e a morte é algo caro que nós pagamos. Mas a morte com Cristo é vida. Mas ao nos afastarmos do pecado e seguirmos o amor de Deus, nós temos que recuar por um tempo, porque as pessoas não compreendem. Às vezes nós temos que deixar, talvez até a igreja, os amigos, os parentes, os colegas de trabalho, os irmãos de sangue, afastarmos por um período, para que neste tempo sejamos contemplados e revestidos pelo Espírito Santo e tenhamos a plenitude desse Espírito para entendermos e compreendermos e retornarmos com sabedoria do Espírito Santo para lidarmos com essas pessoas, para plantar aquilo que Paulo disse, zelar pelas coisas das pessoas como se fosse zelar pelas nossas próprias coisas, cuidar da vida dessas pessoas como se estivéssemos cuidando da nossa própria vida. O mundo chora, o mundo clama, o mundo lamenta e até se desespera com essa situação. Mas nós, os verdadeiros cristãos, avançamos em busca da proteção, avançamos em busca do livramento, avançamos em busca da prosperidade e das bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Mesmo diante da seca e da falta de chuva, Deus não deixará faltar a água para os teus. Mesmo diante da fome e da peste, Deus não deixará de nos dar a comida e a saúde. Este é o Deus que nós servimos e que devemos permanecer na tua presença. Então, igreja, ou irmãos, ou cada um que esteja ouvindo esta palavra, estamos sempre em busca dessa justiça. E que fique aqui, como Paulo disse, que em determinado momento a morte é mais proveitosa do que esta vida cruel.
e que Paulo estava preparado para dar o último suspiro. Só que ele tinha que escolher entre ficar aqui e ajudar as pessoas ou partir para a presença de Cristo. E é claro que partir para a presença de Cristo é muito mais vantajoso, é muito mais compensador, é muito mais vitorioso. O mundo não vai entender e nem compreender e vai dizer: ele não tem Deus porque morreu. Ele não tem Deus porque tem essa enfermidade. Ele não anda com Deus porque está com esta doença. Mas estar com Cristo é melhor do que estar neste mundo. Filipenses capítulo 1, versículo 20 ao 23, Paulo afirma a segurança que ele tinha de que é melhor seguir em frente com Jesus do que permanecer neste mundo. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Agora, com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se estamos vivendo na plenitude de Cristo, na presença de Cristo, o viver é este Cristo e o morrer é lucro. Caso contrário, vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Paulo, ele está satisfeito com o seu trabalho, mesmo diante da dificuldade, com a sentença firmada de que ele iria morrer. Mas agora ele já não sabe mais se ele deve morrer pela necessidade das pessoas que precisam da ajuda dele, pela necessidade das pessoas que precisam da sua palavra, ou se ele deve morrer e ir com Cristo. Paulo coloca um ponto de interrogação naquilo que ele disse: é melhor estar com Cristo. Mas a preocupação de Paulo, assim como Cristo, era tão grande de que as pessoas alcancem a salvação, alcancem a sua libertação, era tão tremenda de que ele preferia ficar mais um momento, mais um tempo, para convencer essas pessoas que Cristo é o verdadeiro foco da nossa vida, que Cristo é a porta que nos leva ao céu. Então Paulo nos afirmou que é melhor estar com Cristo do que estar neste mundo. Mas se você é fiel e cheio da plenitude do Espírito Santo, é de um sentimento tremendo poder permanecer mais um tempo para que Deus, na tua infinita bondade e misericórdia, alcance aquelas vidas que ainda não conheceram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesta manhã o Espírito Santo invada o seu lar, o Espírito Santo invada a sua vida. Dê legalidade para que o Espírito Santo te visite e permaneça contigo. Eu não quero que o Espírito Santo seja apenas visita na minha casa, que ele faça morada e permanece todos os dias. E assim é o desejo que eu tenho para a tua casa e para a tua vida, nesta manhã maravilhosa, neste dia grandioso, que eu posso dizer que é um dia onde o Senhor retira todas as minhas lutas, as minhas dificuldades. Pai, tira minhas preocupações, a minha ansiedade e substitui em alegria e paz na presença deste Pai poderoso e maravilhoso. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, por este momento. Obrigado, papai querido, pelas nossas vidas. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, pelos livramentos, papai querido, que tem nos dado nas estradas, na onde temos andado. Obrigado, papai querido, por arrancar a peste perniciosa e os espíritos mal que tem rondado o nosso lar e a nossa casa. Sobre a nossa tenda está acampados os anjos com tua espada de fogo para nos